Ela era contemporânea do Padre Pio, também tinha fenômenos místicos e também profetizou, recebeu revelações a respeito de acontecimentos para a nossa época. É a bem-aventurada Helena Aiello. O que realmente ela disse, quando que ela viveu, como é que foi isso, é o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Nós falamos essa semana a respeito de várias revelações, né? E nós terminamos esta semana com revelações que eu recebi de nosso amigo que criou o canal dos Santos Anjos na Itália, o Sr. Samuele Maniscal, que ele me mandou ontem esta matéria que saiu num jornal italiano católico, chama Corrispondenza Romana, e escrita pelo professor Roberto De Mattei, um grande historiador de grande renome na Itália. E ele escreveu esse artigo, né, e prometeu escrever um segundo a respeito da bem-aventurada Helena Aiello. E eu vou aqui me referir, então, aos documentos citados por ele e ao próprio artigo dele, que é muito bem documentado, muito sério, muito sereno. A beata Helena Aiello, ela viveu praticamente, né, mais ou menos, no período do Padre Pio, e numa região não muito longe do Padre Pio, ali no sul da Itália. E ela recebeu revelações entre 15 de abril de 1938 e 22 de agosto de 1960. Nós vamos ver algumas delas hoje. Eu já tratei há vários meses atrás eu tratei de uma profecia dela a respeito da Rússia e da guerra. Parte disso vai voltar à tona aqui nestas frases, mas não são necessariamente do mesmo dia. Então vamos lá para as revelações. É interessante que ela vai dar um remédio ou enfim, uma prática que nos ajuda a nos preparar e afastar de nós mesmos, ao menos parte do castigo, né, e nos preparar para esses dias. Então vamos lá. O Monsenhor Francesco Spadafora esteve próximo da beata por mais de 25 anos, assistiu-a em seu leito de morte e dedicou-lhe um livro intitulado Irmã Helena Aiello, uma Santa Freira. Editora Città Nuova, Roma, 1964. Então está aqui uma fonte, Irmã Helena Aiello, uma Santa Freira. O livro está em italiano, não sei se está em português, não achei, mas eu creio que não. Bom, Irmã Helena Aiello, ela nasceu em Montalto Ufugo, na província de Cosenza, em 10 de abril de 1895. Sua vida se confunde com a da congregação religiosa que ela fundou em 1928, com o objetivo de reunir e educar cristamente meninas abandonadas. Ela é fundadora de uma congregação religiosa, as Irmãs Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não só ela teve revelações, mas ela teve uma vida ativa de apostolado. Em 2 de janeiro de 1948, 20 anos após sua fundação, a congregação obteve aprovação eclesiástica. Encontrando-se com o Papa Pio XII durante o jubileu de 1950, Irmã Helena perguntou-lhe se ele, o Papa, acreditava que esta obra era segundo o coração da Igreja. O Papa, o Sumo Pontífice, então respondeu: sua obra não terminará porque está fundada na providência. Isso foi o que diz o Papa Pio XII. A irmã Helena Aiello faleceu em Roma em 19 de junho de 1961. João Paulo II a declarou venerável em 22 de janeiro de 91 e Bento XVI a beatificou em 14 de setembro de 2011. Então é uma vida, e as obras dela foram estudadas sob o reinado de vários papas, e ela foi beatificada por Bento XVI em 2011. O decreto da beatificação recorda que Helena Aiello amava profundamente o Santo Padre e a Igreja. Isso é importante porque ela vai falar a respeito da crise de Roma, como nós veremos. Vocês veem que eu estou indo um pouco rápido, eu não quero dar muita notícia hoje, etc., porque é uma matéria muito interessante, muito densa, e tem várias citações aqui das revelações dela. Então vamos lá. Se eu estiver muito rápido, por favor me diga nos comentários que da próxima vez eu vou um pouco mais devagar. Bom, ela era uma alma eminentemente eucarística e costumava dizer: a Eucaristia é o alimento essencial da minha vida,
o alento profundo da minha alma, o sacramento que dá sentido à minha vida, a todas as ações do dia. Um encorajamento para nós procurarmos, se estivermos em boas disposições, se estivermos regularmente com disposições regulares, nós termos uma vida eucarística. É uma das coisas que nos prepara para nós irmos para o céu, que nos prepara na união com o nosso Senhor, com os santos anjos. A Eucaristia é chamada o pão dos anjos, né? Ele nos une aos anjos de uma maneira toda especial. Os anjos, eles auxiliam ainda mais aqueles que são almas eucarísticas, e aqui fica mais uma contribuição da bem-aventurada Helena Aiello para nosso dia a dia, nosso combate espiritual. Bom, seu carisma se resume na frase que ela repetia quase como ladainha: não há amor sem sofrimento. E a gente vê isso, então, a segunda coisa, o segundo ensinamento para nós dessa história toda aqui. Então, primeiro, Eucaristia, dá sentido à vida. Muitas vezes a gente se sente, a gente tem tentações, parece que as coisas não têm sentido. Ora, se eu estou unido a Deus verdadeiro, que está presente verdadeiramente na Eucaristia, eu tenho sempre um sentido de viver. Segundo, não há amor sem sofrimento. Então, nós considerarmos o nosso sofrimento como uma prova de amor a Deus, receber bem os sofrimentos. Vamos lá. De 2 de março de 1923 até sua morte, todas as sextas-feiras da Quaresma, especialmente nas sextas-feiras santas, irmã Helena reviveu a paixão de Nosso Senhor com sofrimentos, suor de sangue, visões, revelações. O tema recorrente dessas revelações é o anúncio de um castigo divino para a humanidade mergulhada no pecado. Vocês se lembram, nós temos conversado sobre isso, né? Quantas e quantas revelações de fontes confiáveis, de pessoas cuja vida e escritos foram estudados pela igreja, a gente vê, e às vezes até pela ciência, como nós vimos ontem com a Marie-Julie Jahenny, mas enfim, todas apontam para o mesmo problema. O mundo chegou a um grau de pecado quase que inimaginável. Inimaginável. Então, vem um castigo divino também, por assim dizer, inimaginável. Em 16 de março de 51, Jesus disse a ela, portanto, muito recente, né? Do ponto de vista histórico, 1950 foi ontem. Né? Quantas pessoas que estão aí assistindo, por exemplo, já eram nascidas em 1950, ou estavam para nascer. Então é uma coisa que nos toca aos nossos dias, né? Jesus disse a ela, os homens lançaram um furacão de ódio contra Deus. Meu coração sangra porque os homens me ultrajam. Em todos os lugares procuro o pecador. Nosso Senhor procura ajudar. Eles estão cegos pelo pecado. Muitos de vocês têm colocado nos comentários que vocês experimentam isso. A gente tenta dar o bom exemplo, a gente tenta falar, tenta convencer as pessoas. Muitas pessoas estão cegas pelo pecado. O mundo vive fora do cristianismo. O flagelo está próximo, a punição é grande. Há muitos crimes, tremendos são os perigos que ameaçam a humanidade. A guerra, com suas armas assustadoras, trará ruína e morte para todos os povos. Ajude-me sofrendo. Você deve ser uma vítima expiatória desse mundo debochado. Então a gente vê a seriedade a que Nosso Senhor nos chama nesses dias. Nosso Senhor nos chama, é claro, à misericórdia, ao amor, o mundo maravilhoso dos santos anjos que nós temos estudado, conversado ao longo desse dia, e vamos continuar conversando a doutrina sobre os santos anjos, mas a gente vê que isso não pode estar desligado da realidade, daquilo que nós vemos, do pecado que nós estamos vendo e que pede reparação, pede reflexão séria. Por isso que nós estamos vendo isso aqui. O destino da igreja e da cidade de Roma está no centro das revelações da beata Helena Aiello. Em 7 de agosto de 1954, Nossa Senhora disse a ela, Roma será muito conturbada. Nada disso aconteceu ainda. Porque está manchada por pecados gravíssimos. Roma, bom, a gente está vendo isso, né? A lama do pecado atingiu seu pico e Roma se tornou uma cena de crimes e mercenários. Roma deve sofrer muito, porque é a cidade santa que foi profanada e, portanto, será perturbada
mas não destruída pelo flagelo da guerra. A gente vê, por exemplo, há uns anos atrás, eu já comentei isso aqui, a Pachamama sendo adorada, sendo assim, cultuada nos jardins do Vaticano. Deixa eu tirar esse anúncio aqui, porque, enfim, talvez facilite a atenção. Vamos lá. Então, Roma deve sofrer muito, etc. Jamais permito que a sede do vigário de Cristo que pereça na batalha. Eu me curvarei contigo em meus braços em sinal de proteção, e todos terão que reconhecê-lo nos acontecimentos que se apresentarão. Ou seja, virá um castigo enorme sobre Roma, sobre o mundo, mas especialmente, está dizendo aqui sobre Roma, mas o braço protetor da providência mostrará o seu poder no fato de que haverá o castigo, mas a cidade onde está o Vaticano, né, enfim, a região onde está a sede da Santa Igreja, ela vencerá no final, mas passará por tormentos terríveis. Eu farei meu trabalho, diz Nosso Senhor, enquanto em todas as cidades, em todos os lugares, poucos serão salvos, porque o flagelo da guerra está próximo. Eu vou continuar aqui um pouco mais, tem outros trechos bastante interessantes e que acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo nisso. Em 4 de março de 1955, ou seja, repetidas vezes, aqui Nossa Senhora revela: a igreja ficará muito perturbada. Uma terça parte dos homens será salva. Nós temos visto, né, várias profecias particulares falam com muita frequência em 1/4 e 1/3. Né? A gente não deve ser matemático nessa matéria, mas isso dá uma noção da proporção do castigo. Né? Nos dá uma ideia dessa proporção. O flagelo da guerra está próximo. Olha que isso aqui foi 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O tempo não está longe e o mundo se tornará um vulcão de fogo e uma torrente de sangue. Em 8 de abril de 55 ainda, vejam, os anjos, com recipientes cheios de fogo nas mãos, são como tochas. Lembre-se, nós já falamos aqui ao longo das nossas conversas no canal, que um dos ministérios dos anjos é serem executores da justiça divina. Cada 2 anjos levarão essas tochas. Elas eram como tantos troncos de árvore. Eles servem para jogá-los sobre o mundo. A punição será terrível. Eles descerão sobre o mundo como tantas flechas de fogo lançadas pelos anjos na terra. Desculpe. O fogo vai desmoronar. Porém, não causa a morte de todos. Os homens serão punidos de acordo com as dívidas contraídas com a justiça divina. Isso eu tenho insistido aqui, né? Muitas pessoas perguntam: mas o que vai acontecer comigo naquele momento? Será que eu não tenho que me preparar, estocar a comida, não sei quantas? Veja, o importante é nós agora sermos verdadeiramente de Deus, dos santos anjos. Fazemos a prática católica, a prática da fé agora, porque isso daqui está completamente de acordo com a doutrina católica. Os homens serão punidos de acordo com as dívidas contraídas com a justiça divina. Se nós agora fazemos penitência, ou se nós agora procuramos nos santificar e procuramos a glória de Deus e não só ficamos olhando para nós mesmos, nós não contraímos essas dívidas todas com a justiça divina. Pelo contrário, nós, com humildade, devemos reconhecer as nossas faltas e irmos fazendo penitência por elas, rezando, sacramento, orações, enfim. Vamos adiante. A relação com a mensagem de Fátima é impressionante, diz o professor Dematei. Em 7 de outubro de 1956, a irmã Helena relata, aspas, a Rússia espalhará seus erros por todo o mundo. Quase que mesmas palavras de Fátima. E eu não creio que nesse momento a irmã Helena tivesse conhecimento da mensagem de Fátima, porque foi por volta desse ano que ela começou a ser um pouco mais conhecida no mundo. A Rússia espalhará seus erros por todo o mundo com perseguições contra a igreja, sacerdotes e contra o Cristo na terra. Provocará tremendas revoluções. A tragédia será terrível. Os homens serão aniquilados. Uma guerra nunca vista virá. Todas as nações irão para o campo de batalha. É uma proporção enorme, porque mesmo nas guerras mundiais, nem todas as nações foram para o campo de batalha.
No ano seguinte, 5 de abril de 1957, a Rússia lançará, e parte disso nós lemos há mais ou menos um ano atrás, mas aqui traz mais detalhes. A Rússia lançará todas as forças do mal sobre todas as nações. A melhor parte dos ministros de Deus passará pela purificação, neste que será o maior flagelo já visto na história do mundo. Se lembra que nós temos visto várias revelações do Beato Palau, de Marie-Julie Jahenny, de outros santos, venerável Bartolomeu Holshauser, São Gaspar del Búfalo, São Vicente Ferrer, todos falam disso. É um castigo que nunca se viu na história da humanidade, só se verá algo parecido no fim do mundo. Agora vem uma parte interessante que também está em várias revelações, está em Fátima, e que nós devemos tratar com cuidado. A salvação do mundo está no Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se Deus quiser, na semana que vem nós trataremos um pouco a respeito de por que não é simplesmente, se diz devoção a Maria, por que o Imaculado Coração, qual que é o sentido disso? É uma coisa magnífica, eu tenho estudado recentemente e queria passar alguma coisa para vocês, se Deus quiser, na semana que vem. Em 22 de agosto de 57, Nossa Senhora afirma: para salvar as almas do inferno, minha devoção ao Imaculado Coração de Maria, medianeira entre os homens e Deus, deve ser difundida com a consagração das famílias ao meu coração e ao de Jesus. Então eu repito, para salvar as almas do inferno, minha devoção ao Imaculado Coração de Maria, medianeira entre os homens e Deus, deve ser difundida com a consagração das famílias ao meu coração e ao coração de Jesus. E em 8 de dezembro do mesmo ano, é necessário formar uma legião de almas, um apostolado ao Imaculado Coração de Maria, medianeira e rainha do universo. Né? Isso aqui nós devemos fazer nosso este apostolado. E é uma coisa que eu quero incluir na missão deste canal, é justamente promover, ajudar, né? Fazer o nosso contributo na medida das nossas possibilidades, para que o nosso apostolado dos Santos Anjos seja um contributo nesse apostolado mais amplo, um apostolado para expandir a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nós falaremos um pouco mais semana que vem. Em 11 de fevereiro de 58, e aqui é a última que eu vou ler hoje, Nossa Senhora reiterou: o mundo cristão está em perigo, porque está ameaçado pelo materialismo. A lama dos pecados, especialmente na cidade eterna, atingiu seu pico. Ela repete, né? Meu filho, pastor Angélico, terá que sofrer muito nestes dias, e serão agonias de morte. Precisamos fazer muitos atos de fé, cheios de fervor, para estarmos prontos para atacar, para defender os direitos do Imaculado Coração de Maria, medianeira entre os homens e Deus, porque meu tempo está próximo. E aqui eu tenho realmente o prazer de dizer que este apostolado faz parte disto aqui. Nós defendermos os direitos do Imaculado Coração de Maria. Os nossos voluntários têm feito várias campanhas em defesa da honra de Nosso Senhor contra as blasfêmias. Eles vão na frente dos teatros onde está tendo blasfêmia, fazem terços de reparação. Cada dia vão em casas com a imagem de Nossa Senhora de Fátima para explicar a mensagem de Fátima e a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E isso nos alegra, o fato de já estarmos fazendo, mas precisamos fazer muito mais. Precisamos fazer muito mais oração, ter a vida mais eucarística, como diz aqui, mais devoção ao Imaculado Coração de Maria, e por isso a importância de nós, né, conversarmos sempre a respeito desses temas. E aqui termina uma observação bem interessante do professor Demateri, ele diz o seguinte: os céticos dão de ombros, mas a igreja beatificou Helena Aiello, não encontrando nada de repreensível em seus escritos. Ninguém é obrigado a acreditar nas revelações da beata Helena Aiello, mas o católico prudente aplica seu discernimento a toda voz que possa vir do céu, porque a divina providência usa essas vozes para guiar as almas nos momentos mais sombrios da história. Então, tendo a prudência de ver se não é uma coisa meio
maluca, histérica e tal. Se é algo, então, visto pela autoridade eclesiástica, se é algo que tem realmente as marcas de algo sobrenatural, é algo que nós devemos, é prudente nós levarmos em consideração. Então fica aqui a reflexão, uma semana repleta das bênçãos do Imaculado Coração de Maria, evidentemente que nos leva ao Sagrado Coração de Jesus e aos Santos Anjos. E até segunda-feira, se Deus quiser.